Boa noite mais uma vez a todos, que a graça e a paz do Senhor possa permanecer em nosso coração. Como é bom estar diante de um Deus que com tanto carinho recebe filhos como nós, que ainda somos pecadores. E como filhos que somos, nos alegramos com aqueles que já os têm aqui neste mundo e celebramos ontem o Dia das Crianças. E nós, aqueles que puderam acompanhar as nossas redes sociais, puderam ser edificados com 2 mensagens devocionais gravadas em vídeo por 2 crianças aqui da igreja. E se você perdeu, eu gostaria de dar essa oportunidade a você, para que você possa assistir agora as palavras de Arthur e de João Vitor, que têm crescido na graça e no conhecimento do nosso Deus. Oi, meu nome é Arthur e queria compartilhar com vocês Marcos 16:15, que diz assim: Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Esse foi um texto que Jesus falou antes de subir aos céus. E não é só um texto para adultos e missionários fazerem. Crianças também podem pregar o evangelho. Mas afinal, o que é o evangelho? Evangelho são as boas novas de Jesus que fazem parte do plano de salvação. Primeiro, Jesus veio ao mundo. Depois, Jesus morreu em uma cruz. Depois, ele ressuscitou. Depois, virá de novo para buscar aqueles que crerem nele. E por isso nós somos felizes. E falando nisso, feliz Dia das Crianças. E eu vou tocar uma música. Que eu não sei o nome. Que é assim: Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Feliz Dia das Crianças! Oi, meu nome é João Vitor. Essa Semana da Criança eu vou fazer um devocional com vocês. Quando nós conhecemos Cristo, vamos nos transformando pouco a pouco, enquanto Ele guia a nossa vida, e assim ficamos perfeitos como Ele. Eu convido todas as crianças para vir até a minha igreja. Por hoje é só. E por hoje é só. Nós louvamos a Deus, irmãos, pela educação que esses pais têm dado aos seus filhos, pelo trabalho do departamento infantil e junto com a UCP, que os ajudam nessa missão, né, de educá-los, admoestá-los na palavra do Senhor e vê-los tão apaixonados por Jesus. Mas não são só as crianças que gostam de Jesus. Jesus também amava as crianças. Inclusive, ele as usava como exemplo a todos aqueles que queriam segui-lo, todos aqueles que queriam fazer parte do reino dos céus. E eu gosto de refletir num texto em que Jesus faz isso, que está registrado em Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que fala aos nossos corações, novos ou velhos, que transforma vidas e que traz esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e, apesar de nós, que Teu Santo Espírito ministre-nos aquilo que Tu queres que vivamos, e não apenas isso, mas nos dê o poder e a capacidade, Senhor, de, ouvindo a Tua voz, obedecer-te, viver para a Tua glória. Pois é assim que nós oramos, com gratidão, em nome e por amor de Jesus Cristo.
Amém. Irmãos, o evangelista Mateus, ao escrever essas palavras e todo o seu livro, ele tem um foco muito central, ele tem um objetivo muito claro e definido. Ele quer declarar para os seus leitores, em primeiro plano os seus irmãos judeus, mas também os gentios, de que aquele rei prometido, o rei messiânico, o rei salvador, aquele que viria libertar os homens dos seus pecados e dar-lhe a vida eterna, esse rei messiânico era Jesus Cristo. E ele faz isso demonstrando com palavras, com cumprimento de profecias, com registro de sinais, mas também demonstrando quais seriam as exigências desse grande rei àqueles que queriam ser os seus súditos. E ele já faz isso de maneira muito clara no início do seu relato. Num dos grandes discursos, um dos 5 discursos grandes que Jesus faz nesse livro, no Sermão do Monte, ele traz ali uma série de bem-aventuranças que estão reservadas àqueles que, especialmente, são humildes. A humildade é uma marca registrada no caráter de todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E parece que esse aqui é o assunto do momento. É esse o tema do diálogo que aqui nós acabamos de ler. Esse diálogo ele é repetido em diversas ocasiões na Bíblia. Nós temos, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 9, verso 33 a 37, Lucas registra em 2 momentos, no capítulo 9, do 46 a 48, e também, provavelmente, em outra ocasião, no capítulo 22, versos 24 a 30. E a ideia é que essas ocasiões, embora fossem distintas, ou mesmo o mesmo registro de um evento que se repetia, mas elas trazem algo em comum. É que após cada fala de Cristo acerca de quem seria grande no reino dos céus, movido por uma pergunta, um questionamento dos seus próprios discípulos, o que antecedia esse momento era uma palavra de Jesus acerca da sua morte. Então parece que os discípulos não estavam muito ligando nesse momento, quando Jesus falava da sua morte. Eles estavam mais preocupados com os cargos que iriam ocupar, ou com o status que teriam lá no reino dos céus, lá no reino vindouro, para onde Cristo estava indo. Aqui me parece que a ocasião se torna oportuna para uma discussão, porque Pedro aparentemente estava tendo uma proeminência entre os discípulos. Nos versos anteriores, nós vemos uma confissão de Pedro acerca de quem é Jesus. Muitos dizem ser João Batista, Elias, ou alguém que está enganando o povo, um profeta. Sim, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus o elogia dizendo que ele recebera uma revelação de Deus. E por isso ele proclamou, confessou publicamente a sua fé. Foi a Pedro que, alguns relatos anteriores, os romanos foram cobrar o imposto de Jesus e dos seus discípulos. E foi a Pedro que Jesus ordenou que pescasse o peixe, porque o peixe lhe daria a moeda que pagaria aquele tributo. Pedro também andou com Jesus por sobre as águas. E Pedro estava também no Monte da Transfiguração, embora na companhia de outros 2, Tiago e João. Pedro foi aquele que, durante aquele momento maravilhoso em que o céu desceu para a terra subiu para o céu, e a glória de Deus se fez presente ali em Cristo, e Pedro falou assim, está tão bom aqui, vamos montar tendas, e vamos morar aqui, vamos ficar aqui para sempre. Mas Jesus não deu muita bola para essa sugestão de Pedro, porque eles deveriam descer ao monte, porque lá embaixo tinha muita gente que precisava de libertação, tinha muita gente que precisava do evangelho, tinha muita gente que precisava de cura, tinha muita gente que precisava de salvação. Mas me parece que havia um debate aqui. No outro relato paralelo de Lucas, no primeiro relato, no capítulo 9, nós temos a ideia, a sugestão do autor, de que eles haviam vindo conversando no caminho, e Jesus pergunta para eles qual era o assunto que eles estavam debatendo ali enquanto caminhavam. E houve um silêncio. Eles não quiseram dizer. Eu imagino que essa história aqui de debater quem seria o maior entre eles repetiu-se algumas vezes, e parece que dessa vez ficaram com vergonha. Rapaz, a gente já foi repreendido uma vez e a gente está conversando sobre isso de novo. E justamente na hora que Jesus está falando que vai morrer, a gente está preocupado com o status futuro que teremos no seu reino. Eles ficam em silêncio. E aí Jesus, sem responder, passa a dialogar com eles nos termos em que nós lemos. Então Jesus identifica, irmãos, que essa atitude de pensar mais em mim mesmo
e pensar menos no outro revelava o pecado da vaidade, do orgulho. E é por isso que ele usa uma criança para ilustrar uma lição que eles precisavam aprender. Porque para Jesus, aquele que queria fazer parte do seu reino, ou segundo o debate que eles tinham, aquele que gostaria de ser grande no reino dos céus, deveria ter em primeiro lugar o coração convertido. Veja o relato inicial, dos versos 1 a 3, mais uma vez. Diz que naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Cristo aqui vai usar o exemplo de uma criança para ilustrar o conceito daqueles que devem estar no reino dos céus. E a pergunta que nós fazemos aqui é: em que termos Cristo está comparando a criança com os verdadeiros discípulos, com os verdadeiros filhos de Deus que herdarão o reino dos céus? Se nós fôssemos avechados aqui em nossa avaliação, na leitura em que estamos fazendo, poderíamos imaginar o exemplo de uma criança que aparentemente é inocente, que aparentemente não é assim tão pecadora. Então Jesus está dizendo: olha, se espelhe no caráter de uma criança. Quando nós imaginamos o caráter de uma criança de forma idealizada, a gente vê aquela fofurinha tão linda, tão bolinha gostosa de se ver, de apertar as bochechas, de dar um cheiro, de brincar, que a gente diz assim: não pode ser pecador. Uma coisinha tão linda dessa não pode pecar. Vê, ela tem o brilho nos olhos, o brilho da verdade. Ela se comporta de forma tão inocente. Ela não tem vaidade. A mãe é quem a veste. Ela não reclama da roupinha. Ela simplesmente usa e quando quer brincar, lança a sandália longe. Mas parece que a criança não peca. E aí nós temos uma música que celebra este tipo de inocência. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Será mesmo que a criança é inocente? Basta você perceber as vezes em que aquela fofurinha é egoísta e acha que o mundo inteiro gira em torno dela. Basta você colocar em disputa o mesmo brinquedo, ou talvez um brinquedo extra, que ela já tem na mão, mas ela gostaria de ter também o do coleguinha. Basta ela fazer alguma coisa errada, e percebendo que fez mancada, ela vai olhar para você e vai se esconder. E vai dizer: foi eu não, mamãe. Foi meu irmão. Se ela não souber falar, ela vai fingir que não é com ela. Eu estou falando aqui como um tio, né? Porque eu não sou pai ainda, mas eu já fui criança também. E observando isso, irmãos, nós ficamos aqui na dúvida. Então, peraí, em que termos Cristo está comparando o coração convertido a uma criança? A ideia aqui, irmãos, é que as crianças não são exemplo porque são inocentes, são sem pecado, mas é porque elas dependem de outros e aceitam aquilo que não podem conquistar sozinhas. Elas reconhecem que são pequenas. Elas têm noção que a sua força muitas vezes é insuficiente para alcançar, para se levantar, para ir a algum lugar, para conseguir alguma coisa. E ela só tem uma atitude a fazer: pedir e receber. Então me parece que, a princípio, o que Cristo está delineando aqui em termos de um caráter verdadeiro cristão que deve ser espelhado na da criança, é esse senso de dependência humilde que a criança é forçada a ter. Ela simplesmente recebe. Ela sabe que por si mesma não pode ir muito longe. Mas o que seria exatamente ter um coração convertido? Se você avançar para o Evangelho de João, no capítulo 3,
Cristo vai ensinar de maneira mais específica como se dá essa conversão de um coração. É num diálogo que ele tem com um mestre da lei chamado Nicodemos, um homem que conhecia a Bíblia, mas que chega diante de Deus, chama de bom mestre, mas ele não sabe como ter nova vida e pertencer ao reino dos céus. E aí Cristo dá uma aula para ele, veja. João capítulo 3, do versos 1 a 6, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais judeus. Este, de noite, para que ninguém pudesse vê-lo, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O diálogo aqui é para alguém que conhece a palavra, que conhecia talvez de cor todas as profecias para este rei messiânico que estava diante de todos com prodígios, sinais e maravilhas e palavras de poder, de afirmação acerca do evangelho, da boa notícia da salvação que ele havia trazido para o mundo. Mas com vergonha dos seus pares, dos fariseus, o grupo religioso que mais perseguia Jesus, ele sai de noite, de fininho, para que ninguém o visse, e diz: mestre, eu acho que o Senhor é mesmo o Messias, porque não é possível alguém fazer todos esses sinais se não for pelo poder de Deus, se Deus não estiver com ele. E aí Cristo, que é muito mais objetivo do que eu, vai direto ao ponto e diz assim: você precisa nascer de novo, para que você entenda as coisas acerca da eternidade. Você precisa renascer. Não é nascer do ventre da sua mãe. Não basta voltar a ser criança. Você precisa nascer do alto. Você precisa nascer do Espírito e da água para a purificação dos seus pecados e para ser selado pelo Espírito Santo, que te faz compreender, crer e se arrepender de tudo aquilo que você tem vivido e das promessas do Evangelho que lhes são oferecidas. Portanto, a conversão de que Cristo fala aqui diz respeito a uma ação completamente externa ao ser humano. Veja, é uma exigência que é feita aos súditos do reino, que está totalmente longe do alcance do homem, nascer dos céus. Não é da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Irmãos, quando nós, que estávamos na condição de mortos em delitos e pecados, nós éramos considerados inimigos de Deus, inimigos de todo o bem. Nós éramos incapazes de obedecer à lei, de amar perfeitamente ao Senhor sobre todas as coisas e assim demonstrar este amor a Deus supremo, ao próximo, como nós amamos a nós mesmos, porque nós éramos escravos dos nossos pecados. A única coisa que nós sabíamos fazer era agir quebrando a lei de Deus. Por mais que nos esforçássemos em obedecer alguns dos mandamentos, por mais que nos esforçássemos em sermos bons filhos, ou bons pais, ou bons colegas de trabalho, ou bons cidadãos, que buscássemos ser honestos, cumpridores dos nossos deveres, lá no íntimo nós quebrávamos a lei de Deus, e não apenas no íntimo, mas nas nossas atitudes, nas nossas palavras, e até nas nossas omissões.
Porque aquele que quebra um só ponto da lei torna-se réu de toda a lei, disse Tiago. Portanto, a condição de todo homem que está longe de Deus é alguém que está longe da fonte da vida. Por isso está morto em delito e pecado. Mas uma vez que Cristo vem, e através da proclamação do seu Evangelho, o Espírito Santo entrando em nosso coração, gélido, desprezível, morto, inerte, ele sopra a vida. E juntamente com Cristo agora, recebemos esta nova vida que nos capacita a obedecê-lo. Portanto, é uma ação que independe de nós. Cristo vem e nos salva. O Espírito Santo sopra em nós essa nova vida e, habitando o nosso coração, faz novas todas as coisas. Portanto, é disso que Cristo está falando. Vocês estão preocupados com o status, com o poder social, com a condição econômica das vossas vidas, com os projetos pessoais e até familiares. Vocês estão vislumbrando até os projetos futuros no reino vindouro. Mas o que vocês estão perdendo de vista é que eu estou para morrer, e morrer em favor daqueles que crerem em mim. Esses sim chegarão lá. Esses sim verão a vida. Esses sim reinarão por todos os séculos vindouros e julgarão as tribos de Israel e os anjos. Portanto, antes de você vislumbrar um status social, como foi pregado hoje pela manhã, vislumbre um relacionamento transformador com o autor da vida. E é sobre isso que Cristo está falando com aqueles discípulos. Porque uma vez que nós entendemos que essa ação é completamente graciosa, ela veio até nós, apesar de nós, é que nós a recebemos. Porque como crianças não podemos pular para alcançar este favor, porque somos fracos, nossos membros são curtos, a nossa mente é limitada, a gente não sabe todas as coisas, embora a gente se ache muitas vezes inteligente, sábio e próspero naquilo que fazemos, mas nós não temos conhecimento do próximo côvado da nossa vida, o próximo passo da nossa vida. E essa ação graciosa, ela vem até nós, e nós como uma criança apenas abrimos os braços e recebemos de bom grado. Isso é ter coração convertido. Mas isso nos leva à segunda exigência que Cristo faz, é que além de ter um coração convertido, é necessário que aqueles que querem herdar o reino dos céus tenham também confiança humilde. É o que ele diz no verso 4. Volte para o texto. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ora, já que reconhecemos que nada somos, nem nada podemos fazer para herdar a vida eterna, para sermos alcançados por esse presente, por essa graça, por esse favor, por esta salvação, que até nos constrange ser amados de tal maneira quando nós odiávamos a Deus, quando nós nos virávamos contra Ele, quando não estávamos nem preocupados com o cumprimento da sua lei, nem com o seu amor, nem com o amor ao próximo, e Ele vem e nos abraça, e nos salva, e nos redime. Nós percebemos que agora não nos resta outra atitude a não ser uma confiança humilde. Se você avançar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós temos uma parábola que Cristo ilustra muito bem o conceito do que é ser humilde, buscando a justiça que vem de Deus e não a autojustificação vaidosa dos homens que querem se salvar. Lucas capítulo 18, verso 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam aos outros. Ele começa a contar a história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro publicano. Detalhe, publicano era a pior profissão, era visto como a mais promíscua, era visto como o ladrão da sociedade, o traidor da nação. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo.
autocentrado, ególatra. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Eu imagino ela apontando assim para o publicano, né? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí Cristo começa a narrar como é que foi a oração do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não estava no centro, estava longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque, vamos ler juntos? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A humildade confiante, ou a confiança humilde, é aquela em que nos dirigimos a Deus de mãos vazias, sabedores de quem nós somos lá dentro e aqui fora, aquilo que pensamos, planejamos e aquilo que construímos, as obras das nossas mãos. E quando a gente está diante de um Deus que nós cantamos o culto inteiro, não sei se você percebeu, santo, 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 a gente estremece, as nossas defesas caem. A gente olha para Deus e diz: o que será de mim? Porque Ele conhece a palavra antes que ela me chegue à boca. E Ele sabe a motivação que a impulsionou do meu coração aos meus lábios e que será proferida. E que será ouvida. E que poderá criar contendas, guerras, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, dissonâncias, contradições, intrigas, violência, desonestidade, mentiras, engano. E a gente olha para Deus e diz: Ele me conhece, eu não consigo fingir diante dEle, eu não consigo colocar as mãos para trás, escondendo a sujeira das minhas mãos. E só resta uma coisa a fazer, é bater no peito e dizer: tenha misericórdia, sê propício, tenha compaixão de mim, pecador. No original, o pecador. Eu sou o pior pecador. Tem misericórdia. Este desceu justificado. Aquele que subiu para se exaltar, desceu abatido. Mas o que subiu até Deus para se humilhar, desceu exaltado. Vejamos o exemplo máximo da encarnação da humildade. Avance para Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, irmãos. Filipenses 2, 1. Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação, algum encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista somente o que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pare de pensar só em vocês mesmos, pensem além da caixinha, pensem no outro. Aí ele vai dizer o exemplo máximo do que significa humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Não julgou o fato de ser igual a Deus como uma usurpação. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pensem no outro, menos em você mesmo. Se humilhe, não se exalte, venha para servir e não para ser servido. Foi exatamente isso. Agora sim, se você voltar para Lucas, no capítulo 9, que é um dos textos paralelos ao qual nós lemos aqui, de Mateus, observe qual era o contexto aqui, dos versos 9 a 14. Perdão, versos 46 a 48. Lucas 9, 46 a 48. Veja só. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Você quer saber quem vai ser grande? Pedro, Tiago, João. Vocês estão debatendo aí quem será grande? É fácil, é só perceber entre vocês quem é o menor, como esta criança. Perceberam aí a comparação? Agora, se você for para o capítulo 22, que é o outro texto que narra essa mesma história, em outra ocasião, esse mesmo debate, Lucas capítulo 22, do verso 24 a 30, ele vai introduzir aqui um segundo tema, que diz respeito a essa confiança humilde. Olha só, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. A mesma história de novo, né? Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Está aqui o segundo aspecto dessa confiança humilde. Pois qual é maior? Quem está à mesa, sendo servido, ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Eu sou o garçom de vocês. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, primeiro, você quer ser grande? Seja pequeno. Como? Servindo. Servindo aos outros. Aí no relato de Lucas não está uma coisa que aconteceu nesse momento aqui, próximo à véspera da morte de Cristo, quando ele estava falando que ia morrer, na última ceia. O que é que ele faz aos pés dos discípulos? Os lava. Esse serviço de lavar os pés era do escravo mais serviçal de uma casa. Jesus estava dando, mais uma vez, o exemplo do que é pertencer ao reino dos céus. Esse é aquele que primeiro serve. É aquele que mais diminui para servir uns aos outros. Portanto, irmãos, quem tem coração convertido e vive nessa confiança humilde, servindo uns aos outros, ele demonstrará também que ele tem amor fraterno. É o que nos diz o final do texto, no verso 5 de Mateus 18.
E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aqui, receber uma criança diz respeito a pelo menos 3 coisas que eu pensei aqui no texto: cuidar, proteger e dar bom testemunho. Cuidar da criança, porque imagine o que é uma criança há 2000 anos atrás, naquela sociedade do Antigo Oriente Próximo. Criança era um objeto. Criança era como se fosse uma relíquia, mas não uma relíquia de valor. Era alguém que estava ali, somando, esperando crescer para se tornar gente. Então não se valorizava crianças naquela época. Cristo a valoriza e manda que eles tenham cuidado fraterno com as crianças. Assistam às crianças, sirvam às crianças, curem as crianças, ensinem as crianças e aí protejam as crianças. Se você ler o verso seguinte, o verso 6, olha a ameaça que Cristo traz a quem nega cuidado às crianças, a quem abusa de crianças. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, aí quando ele fala crê em mim, ele não está falando só de criança, ele está ampliando aqueles que creem nele. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então vocês que não consideram as crianças, que não cuidam das crianças, que relegam as crianças para outro nível, que não se importam com a alegria, com a felicidade, com a saúde. Vocês que abusam de crianças, que se aproveitam da pouca força, do pouco tamanho e de momentos de solidão, é preferível que você amarre uma pedra de moinho, aquelas que o jumento empurrava, aquela pesadona, no pescoço e se lançasse no abismo. Porque os escândalos virão, mas ai por meio de quem os escândalos vêm. Você prestará contas com Deus. E esta palavra, irmãos, Cristo olhando para os seus discípulos, dizendo: amai as crianças, cuidem das crianças, protejam as crianças, sirvam as crianças, amem as crianças, ensinem as crianças. Porque qualquer de vocês que fizer tropeçar, qualquer destes pequeninos, vocês vão se ver comigo. É melhor você morrer logo. Mas, passando desta aplicação, Cristo tem esse olhar para adultos também. Qualquer que fizer mal, qualquer que fizer tropeçar, qualquer um destes pequeninos, aqueles que se fazem crianças, para receber confiadamente, com humildade, a graça da salvação, qualquer um daqueles que se consideram crentes, que fizer mal, fizer tropeçar a qualquer um dos meus filhos, qualquer um daqueles que foram alvos do meu amor, melhor será que você se extermine. E aí, irmãos, o peso agora recai de novo sobre nós. Porque entra o aspecto do bom testemunho. Escândalos virão, eles são inevitáveis. Basta você assistir TV, ler notícias nos portais, ouvir rádio, e você vai ver os escândalos. E você vai ver as distorções do que significa ser evangélico, aquele que guarda a qualidade e a carrega a qualidade do evangelho. Ai daqueles que com engano iludirem os meus pequeninos, que ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, tendo neles também crido, receberam o Espírito Santo para selá-los para o grande dia. Ai daqueles que chegarem diante destes com falsos ensinos, falsas promessas e pior, com falso testemunho, para eles acreditarem que ser crente
é ser assim como você. Mentiroso, caluniador, desonesto, egoísta, orgulhoso, vaidoso. A nova palavra aí, né? Desumilde. Ai de nós. Porque pode ser que lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no nosso convívio, pessoas que só têm a nós como referenciais do que é ser crente, olhando para nós e dizendo assim, eu não quero ser crente para ser assim como fulano. Eita! Ai de nós, irmãos. Ai daqueles que fizerem tropeçar aqueles que estão engateando na fé, descobrindo a beleza do Evangelho, o poder transformador da nova vida em Cristo, no poder do Espírito Santo, como nós temos ouvido nas semanas anteriores. Ai de nós, se tendo recebido toda esta graça, todo este poder, simplesmente querer viver ao nosso bel prazer, sendo egoístas, não buscando a santificação, mas buscando o nosso próprio benefício. O que Cristo faz aqui, irmãos, é colocar o amor fraternal como prova cabal da minha salvação, da sua salvação. Foi Cristo que resumiu a lei dizendo assim, vocês querem aprender toda a lei, vocês querem resumi-la? Amem a Deus acima de tudo. E amem ao próximo, como você ama a você mesmo. Paulo disse, prefira o bem do outro, pense mais no outro, considere o outro superior a você. Ah, mas eu tenho pós-graduação. Ah, mas eu tenho muito dinheiro. Ah, mas eu sou muito mais bonito. Ah, mas eu sou muito mais importante. Eu sou muito mais ativo na igreja. Minha família é muito maior, é muito mais educada. Ah, mas eu tenho uma experiência de ter morado em 35 países. Ah, mas eu sou o cara, eu tenho que ensinar vocês. Eu ouvi esse menino buchudo aí, mais novo que eu, falar da palavra. Você não sabe com quem está falando. Eita, irmãos, muitas vezes nós agimos assim, não é não? É uma luta contra nós mesmos. Lutar contra a nossa vaidade. Eu comentava com minha esposa recentemente que eu passei por um período de impaciência. Eu percebi que eu estava me tornando uma pessoa impaciente. Então eu queria agir, são muitas demandas, muita coisa para resolver, e você vai resolvendo as coisas, e depende de uma pessoa ou de outra, e a coisa trava, e você fica ali, meu Deus, parece que eles não estão vendo, e você fica impaciente com as pessoas. Eu estava impaciente com as pessoas. E em oração, e conversando com a minha esposa, eu disse, eu já sei o que é isso. Meu coração está vaidoso, está orgulhoso. Eu estou me achando melhor do que as pessoas. Logo, eu estou impaciente com elas. Elas não merecem toda a minha paciência, toda a minha atenção, todo o meu amor, todo o meu bom trato, toda a minha consideração. Elas merecem muito pouco porque elas são menores do que eu. E aí, como eu me envergonhei, irmãos. E como Deus fala ao nosso coração. Ainda bem que Deus não desiste da gente, sabia? Ainda bem que Ele nos trata com muita graça. Ele nos está dando hoje, a mim e a cada um dos irmãos que estão me ouvindo, a oportunidade de mudar, de sair daqui com aquela marca registrada de todo verdadeiro filho de Deus, a humildade. Gente, nós não temos nenhum motivo, nenhuma razão para sermos vaidosos e orgulhosos, soberbos. Porque como é que a salvação chegou até nós, irmãos? Nós compramos, nós trabalhamos por ela, nós cavamos para encontrá-la, foi o nosso esforço, foi a nossa sabedoria, foi a nossa capacidade intelectual, foi as nossas estratégias, foram os nossos contatos, foi a nossa importância, foi o nosso poder, foi o nosso dinheiro. Foi não, foi graça. Foi um favor imerecido. Nós éramos dignos do inferno. E é disso que Cristo fala nos versos seguintes. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos.
Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, porque se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. A coisa é séria. Cristo não está aqui literalisticamente dizendo: se teu olho te faz pecar, não faça em casa não, procura o médico, arranque ele com cuidado, com anestesia, pronto. Hoje a gente pode desfrutar disso, né? Não. É claro que ele está usando de hipérboles aqui. Alguém me ajuda em outra figura de linguagem. Ele está tentando usar aqui um outro sentido. Ele está por trás de um conceito. É o teu olho que te faz pecar, redirecione-o. É a tua visão, o sentido pelo qual o pecado tem assumido forma em você e conformado você aos valores do mundo. Vire a sua visão para outro lugar. São as tuas mãos que carregam sangue inocente, pessoas que você mata com a sua palavra, com o seu pensamento, aquele que comete homicídio no coração, o matou. É isso, são as suas mãos cheias de vingança, seja de promiscuidade, de adultérios, de fornicações, de assinaturas vergonhosas. Mude o movimento das suas mãos e consagre-os para que elas sejam servas da justiça e não do pecado. Porque aquilo que o pecado semeia, colherá no inferno. Mas aquilo que a justiça semeia em nós, colherá para a vida eterna. Irmãos, a vida cristã, embora seja comparada à confiança humilde de uma criança, não é brincadeira. Porque de Deus não se pode zombar, pois aquilo que o homem plantar, isto ele ceifará. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. É porque este amor que nos alcança, ele nos faz novo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É um amor que nos capacita, mas também que nos perdoa, que nos levanta, que nos lava. Quando a gente corre do aprisco, dá um mergulho naquela lama de pecado, e a gente envergonhado quer se esconder na primeira moita que a gente encontrar. E quando Deus pergunta: onde estás? Foi a minha mulher que tu me deste, foi a serpente que tu criaste, foi o trabalho que o Senhor me conferiu, foi a situação onde o Senhor me levou. A gente começa a se eximir de culpas. Mas quando a gente simplesmente, como aquele publicano, baixa a cabeça, bate no peito, lamenta, contristado e quebrantado, Deus não nos rejeitará. Deus, como bom pai que ama seu filho, disciplina, não para destruí-lo, mas para restaurá-lo. Vamos orar sobre isso agora, irmãos? Enquanto você concentra-se em orar, eu vou ler um poema holandês por título Tornar-se como uma criança, de tradução do teólogo comentarista William Hendrickson, que diz assim: faz-me, ó Senhor, outra vez uma criança, tão terno, tão frágil e tão pequeno, que em mim mesmo nada possua, mas em Ti possuindo tudo. Ó Salvador, faz-me novamente pequeno, para que em direção ao pó eu cresça, e restaura em meu coração a fé que outrora eu tive. Que contigo eu seja crucificado, que viva não mais eu. Ó Salvador, esmaga meu pecaminoso orgulho, pela graça que confere o perdão. Faz-me, ó Senhor, outra vez uma criança, obediente ao Teu chamado, de mim mesmo nada possuindo, mas em Ti possuindo tudo. Ser como criança, irmãos, é ser dependente de Deus, do Pai, e não abrir mão da sua presença, é querer estar mais perto, para ser mais e mais transformado
à imagem e semelhança do Filho dele, Jesus Cristo.